Vamos falar hoje sobre reforma e música. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Nós vamos encontrar nas Escrituras a música como algo do dia a dia do povo de Deus. Vários registros de louvores, de cânticos, nós encontramos desde o Antigo Testamento. Quem não se lembra do cântico de Moisés, quando o povo passou o Mar Vermelho, da dança de Miriam e do seu louvor com todo aquele povo, do cântico de Débora e de tantos outros louvores. Então, nós perceberemos que o povo de Deus é um povo que canta, é um povo que utiliza a música em seu dia a dia e em seu louvor a Deus. Expressando, a sua fé e todo o seu modo de pensar sobre a vida nos seus cânticos, né? Perfeitamente. E então, quando nós pensamos no Antigo Testamento, nós pensamos exatamente nos Salmos, que é este grande inário, que ainda hoje é um inário para nós, né? Então nós vamos ver o povo de Deus se expressando o seu louvor, expressando a sua gratidão e seus temores também, né? Nos Salmos. Vamos sempre lembrar do Salmo 100, né? Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Então, os alegres, né? Isso. E aí nós vamos pensar também que Davi foi aquele homem que organizou um cântico, digamos assim, congregacional em Israel. Então tinha cantores, tinha chefe de cantores, né? E isso foi uma coisa que o povo de Deus sempre utilizou, o louvor, o cântico. Isso não vai ficar somente no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar no Novo Testamento também essa expressão musical, essa expressão de cântico, de louvor, né? E até mesmo assim, várias partes da Escritura no Novo Testamento são cânticos, né? Isso. Você vê, às vezes a gente não tem a percepção, mas você fazendo dando uma olhada mais histórica naquilo, você percebe que são hinos que o apóstolo Paulo utiliza, né, para escrever a Escritura, hinos que eles cantavam na igreja, e ele escreve jogando nas cartas, né, o hino que a igreja cantava. Os estudiosos dizem que, por exemplo, Colossenses 1, Sim. Romanos 8, possivelmente eram cânticos que a igreja cantava, né? Isso fazia parte de trechos de louvores. Sim. E ele colocou isso nas suas cartas também. Então nós vamos encontrar, por exemplo, Tiago 5,13. Está alguém contente? Está alguém alegre? Cante louvores. Né? Então é a expressão da alma do povo. Nós não podemos esquecer que quando pensamos no sacrifício de Cristo, no sofrimento de Jesus, quando ele tem a última Páscoa com os discípulos, tem aquele trecho conhecido de todos, né? E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A gente não sabe exatamente que hino era esse, mas possivelmente era um hino que se cantava na Páscoa. Sim. Né? Então, a comunidade cristã, quando nasce, ela nasce com louvor, ela nasce com cântico. E isso faz parte, como você diz, alguns trechos, inclusive de hinos, fazem parte hoje das cartas paulinas, que são cartas canônicas e tudo mais. E isso não fica somente no período bíblico da igreja, né? Quando a gente pensa na igreja antiga, a igreja antiga era uma igreja que cantava. Sim. Então é uma igreja que tinha muito louvor. Me permita pegar um trecho das Confissões de Agostinho, onde Agostinho vai falar de como que era o louvor na época dele e como que isso impactou a vida dele. Isso está no livro das Confissões, e Agostinho diz assim: quanto não chorei, fortemente comovido, ao escutar os hinos e cânticos ressoando maviosamente na vossa igreja. Essas vozes se insinuavam em meus ouvidos, orvalhando de verdade meu coração. Ardia em meus ouvidos em afetos piedosos e corriam-me dos olhos as lágrimas, mas sentia-me consolado. Mais à frente ele diz: não havia muito tempo que a igreja de Milão começara a adotar o consolador e edificante costume dos cânticos, com grande regozijo dos fiéis, que uniam num só coro as vozes e os corações. Então, imagine que a igreja antiga, isso por volta do final do século IV, início do século V, era uma igreja que cantava, era uma igreja que
havia cântico congregacional, todo mundo participava, né? Mas isso vai mudando ao longo do tempo. Então, na Idade Média, o louvor vai ficando confinado aos padres, aos monges, e é nesse tempo que você vai ter o canto gregoriano, que é uma atribuição especificamente daqueles iniciados na arte musical, que são os frades, que são os monges. Então, a igreja ela fica somente ouvindo, né? E obviamente que nem entendendo, porque aqueles cânticos são cânticos em latim e o povo não tem acesso, né? E é isso que nós vamos passar um tempo com essa realidade. Quando a gente fala também na importância do cântico, a gente precisa registrar também que o cântico ele é vetor de doutrina, sim, de conhecimento, sim, né? E na história da igreja, quando a gente pensa nas heresias que surgiram, as heresias cristológicas, distorções na doutrina cristológica, você vai ter uma questão muito séria que foi o arianismo. Então o arianismo ele tirava a divindade de Cristo, e ele foi uma heresia que se propagou muito através dos hinos. Então Ário ele fazia hinos, pequenos corinhos, e as pessoas saíam cantando, e isso difundia toda uma doutrina errada. É interessante porque assim, você percebe que na pregação, muitas vezes a pessoa não sai dali com a pregação decorada, né? Ela não sai com a pregação absorvida na sua mente, mas um hino ela consegue reproduzir, cantar várias vezes, e aquilo vai sendo assimilado pela sua mente, e a sua consciência vai sendo moldada àquele hino que ela está cantando, né? A música tem essa condição, né? de ter uma absorção muito grande por todo mundo que ouve, né? Então, a gente vai ter o tempo da Idade Média com um tempo onde o cântico fica muito por conta dos frades, como nós estávamos dizendo, né? Só que isso vai mudar quando a gente chega na Reforma, né? A Reforma vai ter uma mudança total nessa visão das coisas, na música, na igreja, porque o grande reformador Martinho Lutero, ele próprio era um músico. Sim. Ele tocava alaúde, ele cantava no coro da igreja quando ele era garoto. Quando ele foi para a universidade, ele estudava música, que era uma das disciplinas que se estudava também. E quando ele foi para o mosteiro para fazer teologia, para a universidade estudar teologia e tudo mais, ele também estudava música, cantava canto gregoriano. Então, ele foi uma pessoa que percebeu a importância do canto na igreja, a importância da música na igreja. E quando a reforma aconteceu, uma das coisas que digamos assim, impulsionou a reforma foi o louvor, foi o cântico. O próprio Lutero compôs músicas, né? Ainda hoje a gente está cantando aí Castelo Forte, né? E deixou de ser uma coisa confinada ao clero, né? E passou a ser os hinos serem cantados na língua do povo, né? Isso. Por exemplo, no alemão, quando ele... E não em latim. Então as pessoas participavam do canto ali. Não estava mais confinado somente aos padres. Isso. Então voltou, na verdade, a característica de canto congregacional com a participação de toda a igreja. E isso foi uma coisa importantíssima com a chegada da Reforma. E aí você vê a influência da Reforma de Martinho Lutero, por exemplo, na vida de Bach, né? Bach ele foi um compositor de música sacra, compôs mais de 1000 músicas, peças, né, de cantos para a igreja dele, né? Então, e toda a composição que ele fazia, ele colocava lá SDG, né? Soli Deo Gloria, que era um lema da Reforma. Então, você percebe que na música sacra de Bach e de Handel também, né? Você percebe o quanto a Reforma foi um fator de influência na sua música, né? Que ele fazia uma música não só pra... E aí é uma coisa que a gente vai entrar agora, né? Ele não fazia uma música simplesmente para vender, mas ele fazia uma música com excelência que incluía as escrituras, né? Ele tinha uma certa... Ele tinha um embasamento teológico, exatamente. Uma preocupação teológica em carregar as suas letras da escritura, né? E não só uma música bonita, sim, mas uma música bonita que tivesse conteúdo e conteúdo bíblico, né? E com o objetivo de ser para a glória de Deus, com o objetivo, Soli Deo Gloria. Exatamente, com o objetivo de ser para a glória de Deus, utilizando o lema da Reforma Soli Deo Gloria.
E aí você trazendo para hoje, fazendo uma comparação entre a música sacra e a nossa música gospel, né? Você percebe o abismo que existe entre as duas. Porque você, de um lado, vê uma música que é para a glória de Deus, tem a sua motivação para a glória de Deus, e na nossa música gospel de hoje, que tem a sua motivação voltada simplesmente para o mercado, para a venda, né? Essa música gospel que começa nos Estados Unidos, não da forma que é aqui no Brasil, mas no Brasil ela vai, porque gospel significa evangelho, né? Na língua inglesa, e ela vem aqui pro Brasil simplesmente como uma forma de venda, né? Não tem mais a preocupação teológica que a música sacra tinha, não tem essa preocupação de glorificar a Deus, mas simplesmente de reproduzir e de vender, né? De fazer com que as pessoas escutem para que gere lucro para a igreja não, né? Para que gere lucro para quem está compondo, para quem está cantando. Né? Exatamente. E assim, eu acho que essa é a grande diferença entre uma música sacra e uma música gospel. Quer dizer, uma música sacra é uma música que desde a sua motivação ela é para a glória de Deus. Se vai vender, se as pessoas vão cantar, isso não vem ao caso. Isso não vem ao caso. Né? E quando você faz uma música gospel, quer dizer, é uma música voltada para um mercado evangélico. Sim. É uma música que desde a sua motivação, ela está ali para fazer sucesso, sim, digamos assim. Né? Isso. E aí quando você tem essa música que é voltada para o sucesso, na verdade ela é voltada para o ganho de quem está envolvido nela, ela de fato não é motivacionalmente feita para a glória de Deus. Uhum. Não que a música sacra, por exemplo, não possa gerar recursos para a pessoa que está fazendo. Mas a questão é a motivação, né? O porquê que você está fazendo aquilo. Da excelência da música sacra, enquanto na sua melodia e também na sua letra, em comparação com essa música gospel, que a sua motivação é de fato o mercado, e aí ela não tem uma preocupação nem melódica, né? Porque é uma música feia, e nem... Às vezes só repetitiva, né? Meio que um mantra. E nem da letra, né? Nem da sua estrutura, porque carrega heresia. Como tu estava falando, é muito interessante isso, porque quando o Ario usava os cânticos lá, né? Os corinhos dele para divulgar, para difundir a heresia dele, né? A sua doutrina, hoje a gente tem a mesma coisa. A música gospel, ela tá muito acessível a todas as pessoas, e ela, como não tem a preocupação teológica com a escritura, ela vai carregar heresia, e as pessoas estão cantando e estão absorvendo essas heresias, né? E aí, assim, como tem uma roupagem religiosa, as pessoas cantam e sem criticidade. Exatamente. Né? E aí a gente podia lembrar de 1 Coríntios 14, 15, o apóstolo Paulo diz uma coisa interessantíssima. Ele diz assim, cantarei com o espírito, mas cantarei com o entendimento. Isso. Talvez, nesse tempo de 500 anos da Reforma, a gente precise pensar nisso. Se nós estamos cantando com o espírito e também estamos cantando com o entendimento. E para isso a gente pediu para que o Estênio Márcios, que é um amigo nosso e um compositor cristão, que já compôs mais de 400 músicas, né? E são músicas belíssimas, que eu acredito que tem essa união nas músicas do Estênio, né? Você percebe que é uma música com espírito e com entendimento, né? Ele e para a glória de Deus. E para a glória de Deus, exatamente. Então nós pedimos que o Estênio falasse um pouquinho sobre a reforma e a música, e nós queremos trazer para vocês aqui um pouquinho do que ele compartilhou com a gente. É interessante que na reforma protestante do século XVI, os reformadores entenderam a importância da música como um veículo para a divulgação da palavra. Então Lutero, que era um músico, ele compôs vários hinos e adaptou outros hinos, melodias que já existiam na cultura. Ele pegou essas melodias e colocou letras cristãs. Lutero também metrificou alguns salmos, começou a trabalhar com os salmos para que a igreja cantasse. Então é interessante notar esse despertamento que, junto com a reforma que veio através da palavra, das doutrinas,
os reformadores entenderam também que a música era muito importante, que a música era um fator que devia andar junto com a palavra, junto com o Evangelho. Então, desde cedo, a Reforma foi um movimento musical, foi um movimento tremendamente musical. E há que se lembrar também que na Reforma Protestante não existia mais o canto congregacional. O cântico na igreja era feito apenas pelo clero, porque era o canto gregoriano feito pelos monges. A igreja já não cantava mais. Então Lutero teve essas duas atitudes que foram muito abençoadoras para a Reforma. Ou seja, ele trouxe de volta o cântico para a congregação, para o povo. Ele fez de novo que o povo voltasse a adorar a Deus e colocou na mão do povo hinos com porções das Escrituras, com doutrinas bíblicas. A mesma coisa, e de maneira mais enfática ainda, fez João Calvino, quando entendeu que os salmos era o inário por excelência do povo de Deus. Então Calvino, ele metrificou alguns salmos e depois ele terminou contratando músicos e poetas para que continuassem a fazer a tradução e adaptação dos hinos, dos salmos. E foi feito então o Saltério de Genebra, que foi usado por mais de 300, 400 anos, praticamente em todas as igrejas cristãs. Isso foi o que foi feito na Reforma. Então, trazendo para os nossos dias, nós, não só por ensinamento da Bíblia, por entendimento do que é ou do que deve ser a música na igreja através do estudo bíblico, mas até por esse exemplo histórico, a gente entende claramente que essa importância da música continua na igreja. Essa importância da música como um fator de ensino, como um fator pedagógico. Porque a música na igreja, ela serve, primeiro, para a adoração do Senhor Deus, que é a coisa mais importante. O culto deve ser aquele movimento dos crentes, né, que se reúne para adorar, para glorificar a Deus, para agradecê-lo. Essa é a parte mais importante do culto. Mas também o culto tem essa questão do ensino. Então, uma igreja reformada, ela deve priorizar a palavra de Deus em todos os sentidos. Então a igreja deve ler a palavra, ela deve pregar a palavra, ela deve ensinar a palavra, ela deve orar a palavra e ela deve cantar a palavra. Então, o que aconteceu nessas últimas décadas no Brasil? Houve um afastamento da parte das igrejas e da mídia, não é, evangélica. Houve um afastamento no sentido de usar canções bíblicas. As canções se tornaram muito humanistas, se tornaram muito voltadas para problemas do homem ou para a resolução de tristezas ou situações difíceis da alma, e perdeu-se aquela visão da canção bíblica, do hino bíblico que poderia ensinar a igreja sobre a palavra de Deus. Então, o que a gente tem que fazer hoje? Resgatar esse tipo de canção. Trazer para a igreja de volta o hino bíblico, a canção bíblica. Os compositores devem estudar a teologia, devem se aprofundar no conhecimento bíblico, para que eles componham essas canções bíblicas que vão ajudar na reforma da igreja e vão ajudar no ensino dos crentes. E por que a música é tão importante? Ela é tão importante porque ela fica grudada na gente, porque ela acompanha a gente a vida inteira. Todo mundo sabe disso. Às vezes uma pregação, claro, a pregação ela traz o ensino e faz o bem que ela tem que fazer a você. Mas depois de 15, 20 dias, um mês, você esquece o sermão. Agora uma música, você carrega ela por uma vida inteira. Portanto,
a música é um fator de formação espiritual fantástico, muito grande mesmo, muito abençoador, porque você fica com ela a vida inteira. Por isso as nossas músicas devem ser as mais bíblicas possíveis, as mais corretas doutrinariamente, e elas devem ter também como a música cristã, ela carrega a mensagem cristã. Então, essa melodia que carrega a mensagem cristã, ela tem que ter dignidade, porque a mensagem é muito digna. Então, as melodias que devem carregar a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho, a adoração a Deus, o ensino sobre Deus, ela deve ser uma melodia, um tipo de música também que é leve, que sirva para meditação, que sirva para contrição. Ou seja, ela tem que ser solene também, ela tem que ser grave, ela tem que ser muito bela, ela tem que ser alguma coisa que qualquer pessoa, ao ouvir logo a primeira vez, se sinta tocada por aquela melodia. Então, essa é a receita. Canções bíblicas com letras bíblicas e melodias dignas, grandes melodias, melodias bonitas, melodias solenes. É assim que eu acho que a gente deve tratar a música para que a igreja conclua a reforma do começo ao fim.